Hoje o nosso bate-papo é em forma de preview, ou seja, vamos conversar e debater um pouco a respeito desse filme que vem por aí no próximo dia 2 de abril, que trata a respeito do famosíssimo caso de Suzanne Richthofen, onde em uma fatídica noite do início dos anos 2000, ela, com a ajuda de seu namorado, mais o irmão deste, assassinou brutalmente os próprios pais. Mas eu creio que essa história muita gente já conhece, ou pelo menos, no mínimo, já ouviu falar desse pequeno fio da meada que eu acabei de esmiuçar aqui para vocês. Então, vamos conversar sim a respeito da obra cinematográfica que é dirigida aí por Maurício Essá e que se chama O Menino que Matou os Meus Pais e A Menina que Matou os Pais. Você deve estar se perguntando, afinal de contas, por que dois títulos em apenas um? Porque a ideia da montagem desse filme é mostrar duas visões diferentes. Ou seja, a visão do namorado da época de Suzanne Don Richthofen, que diz que foi coagido a cometer aquele terrível crime, e por outro lado, da própria Suzanne, que diz exatamente o contrário de tudo isso. Passado então esses detalhes, o que na verdade eu gostaria de conversar com vocês aqui mesmo nesse vídeo é até qual ponto a arte deve se submeter a se curvar a um crime tão hediondo que aconteceu como esse. Pois é inevitável para qualquer pessoa sã de consciência dizer que esse talvez seja um dos maiores crimes da história do universo, nem vamos dizer esse mundo. Ou seja, você assassinar ou participar do assassinato de quem te colocou no mundo, certo? Embora eu respeite a produção, respeite o trabalho do próprio diretor e de todos os envolvidos que estão por detrás, mas apesar de eu estar fazendo esse preview, eu digo para vocês que eu não tenho muita curiosidade de assistir esse filme não. Porque você acaba sim, de certa forma, fazendo uma apologia àquilo que aconteceu. Embora tenha-se essa ideia de estar, digamos assim, esculpindo o filme como se fosse um documentário, colocando as duas visões dos fatos. Eu digo tudo isso porque eu sou um daqueles que sou totalmente contra se endeusar bandidos, criminosos. Mesmo porque existe um estudo nos Estados Unidos da América que dizem que muitos psicopatas cometem determinados delitos justamente com essa intenção de um dia se tornarem famosos. Embora o caso da Suzanne e aí dos irmãos Cravinhos que estavam envolvidos não era exatamente isso. Mas a partir do momento que você gasta um dinheiro para fazer uma obra cinematográfica e se disponibiliza através de uma produção para fazer isso, outras pessoas, ao assistirem, que não tem a cabeça muito boa, vamos falar o português correto, pode estar pensando, quem sabe se um dia eu fizer algo parecido, podem fazer um filme meu. Na mesma medida que ultimamente estão fazendo muitos filmes a respeito do Charles Manson, o próprio Era Uma Vez em Hollywood, as vítimas de Charles Manson, e também o filme da Sharon Tate, e aí abriram um leque, que nós já trouxemos inclusive alguns reviews aqui nesse canal, endeusando esse tipo de gente que comete determinadas atrocidades. Mas, de repente você pode estar me falando, puxa vida Luiz, mas o cinema é arte, o cinema tem que ter liberdade de expressão. Ninguém está dizendo o contrário. Mas justamente, na minha opinião, por o cinema ser arte, eu acredito que
deve-se dar asas à criatividade e se preocupar com temas diferentes e menos nebulosos, e que, na minha opinião, sim, de certa forma, acaba fazendo apologia daquela cabeça de determinadas pessoas que não são fortes para absorver esse tipo de coisa. E de toda forma você acaba, assim, mesmo que por um lado oposto, transformando a Suzanne Richthofen numa estrela, por que não dizer? De repente, se o filme estoura aí, muita gente vai querer ir lá no presídio fazer entrevistas, e mais entrevistas ainda com ela. Existem até aquelas pessoas que são tão fanáticas que vão querer de repente tirar uma selfie com ela e dizer que ela foi inspiração para aquela obra cinematográfica, bem como os irmãos Cravinhos também. Então, eu não sei se o meu pensamento vai exatamente de encontro ao seu, mas eu tomo essa liberdade de dizer isso. Afinal de contas, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cinema e eu me preocupo quando eu vejo que o nosso cinema nacional, que sempre foi, e não tem como você dizer que não, ele ainda é bem empobrecido, se preocupar com temas tão nebulosos quanto esse. E desde já, eu digo para vocês que eu não prometo que nós teremos review desse filme, pois eu não tenho vontade absolutamente nenhuma de assisti-lo. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!